Olá, eu sou a doutora Thaisa e hoje a gente veio conversar sobre retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal. É uma doença autoimune, ou seja, ela ocorre com o não reconhecimento do intestino como próprio. É uma doença que atinge basicamente o intestino grosso e o reto, e diferentemente da doença de Crohn, que é uma outra doença que faz parte aí da doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa, ela acomete a pelezinha que reveste o intestino. A doença ela é restrita, como a gente chama, à mucosa. E diferentemente também da doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, a gente tem uma doença muito mais contínua do que uma doença salteada, ou seja, se a doença ela começa no reto, ela pode progredir, mas ela vai progredindo de forma contínua. Na doença de Crohn, muitas das vezes a gente pode ter o intestino doente, salteado, ou seja, pulando aí o intestino saudável. Na retocolite não, o padrão dela é um padrão mais de doença contínua. A retocolite, ela é uma doença que pode acometer, lá desde o reto, pegando todo o intestino grosso até a transição ali a nível de ilho terminal, que já é o finalzinho do intestino delgado. Na retocolite ulcerativa, a gente, como eu já tinha explicado antes, é uma doença que fica mais restrita ao intestino, diferente da doença de Crohn, por exemplo, que pode atingir estômago, esôfago, boca. Na retocolite ulcerativa, a gente tem que lembrar de alguns sinais e sintomas que fazem a gente no consultório aumentar a nossa suspeita para essa doença. Principalmente, quando o paciente tem uma diarreia que a gente chama de persistente, acima de 2 a 4 semanas. E quando eu falo de diarreia, a gente tem que tomar muito cuidado que a própria mudança na consistência das fezes, ela já é um indicativo de que ali pode estar ocorrendo um quadro de diarreia. Antes a gente ficava muito apegado ao número, de quantas vezes eu fui ao banheiro, a frequência das evacuações, mas aqui o mais importante é a gente prestar atenção na consistência. Então, uma consistência de fezes mais pastosas ou mais líquidas, mesmo que seja 1, 2, 3 vezes ao dia, mas que de forma persistente e recorrente, a gente já acaba classificando como diarreia crônica. Então, o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a gente tem que prestar atenção é a diarreia persistente aí há mais de 2, 4 semanas. O segundo sinal da retocolite é o sangramento retal. E normalmente é um sangramento em maior quantidade, Você vê sangue vivo nas fezes ou às vezes até o sangramento sem necessariamente vir acompanhado de fezes, às vezes com a eliminação até de coágulos via retal. Um outro sinal importante aí para aumentar a suspeita para retocolite é a dor abdominal, principalmente a dor em região do abdômen mais inferior e mais localizada do lado esquerdo, que é bem no finalzinho ali do intestino. Pode ter dor ao evacuar, que a gente chama de dor perineal, mas o que é mais rotineiro é essa dor abdominal ali no abdômen inferior, mais voltado para o lado esquerdo, em cólica, Então, se você tem dor abdominal também persistente, recorrente, a gente sempre recomenda uma investigação e a gente tem sempre que pensar em retocolite ulcerativa, Na própria retocolite, quando a gente fala, do sangramento retal, quando a gente perde sangue, a gente pode induzir a um quadro que a gente chama de anemia. E a própria anemia pode gerar sinais e sintomas, como fadiga, aquele cansaço que parece que você tenta descansar, você dorme bem, mas no outro dia você sempre está mais desanimado, com menos disposição. Então a fadiga, esse cansaço mais persistente, diferente do nosso cansaço habitual, também pode ser um indicativo, uma forma indireta aí do corpo manifestar o quadro de anemia e a própria anemia vista no exame de sangue, com a hemoglobina baixa. Um outro sinal aí, que faz a gente suspeitar de retocolite, embora a gente tenha frisado muito o ponto da diarreia, mas é a perda de peso, ou seja, o paciente vai perder peso, não de forma intencional, como a gente chama, mas de forma não intencional mesmo, Ou seja, eu não tenho a intenção de perder peso, mas perco porque tem alguma doença teoricamente consumindo. Uma outra característica da retocolite ulcerativa, além da perda de peso, da diarreia, do sangramento, do próprio quadro de anemia, é a versão da constipação. Poucas vezes, no número menor de pacientes, a gente vai ver, ao invés de ter o quadro de diarreia característico, a gente vê pacientes com o quadro oposto, o quadro de constipação, mas é bem menos comum. Diferente da doença de Crohn, a retocolite normalmente ela não faz o acometimento perianal, que a gente chama, Então, na doença de Crohn eu vou ver a formação de fístulas,
Eu posso ter a formação, né, de abscesso perianal, que é bolinha de pus ali perto do ânus. Na retocolite eu não espero que a doença acometa aquela região perineal. Então a retocolite é uma doença que fica muito mais restrita à mucosa e ela vai desde o reto, que pode atingir todo o intestino grosso, até a transição ali com o ilho terminal. É importante frisar que pacientes que tenham diarreia crônica, principalmente associadas aí com sangramento retal e dor abdominal, a gente precisa investigar. Ter diarreia não é um quadro normal ou habitual que a gente espera, né, para um paciente. O primeiro exame, né, o exame que a gente chama de padrão ouro aí para a gente conseguir dar o diagnóstico de fato de uma doença inflamatória intestinal, seja ela retocolite ou seja ela doença de Crohn, é a colonoscopia. E durante o exame de colonoscopia, uma vez que se encontre lá, né, erosões, friabilidade, que é o intestino assim, ele passa o aparelho, é mais fácil dele sangrar, e mesmo ulcerações, toda vez que a gente faz esse exame, né, quem está realizando ele, que ver essas características, ele precisa realizar um exame de biópsia, para que na biópsia a gente consiga fazer a leitura desse tecido que está inflamado, que a gente chama de anátomo patológico. Então, quando a gente fala de dar o diagnóstico da retocolite ulcerativa, por exemplo, ele precisa compor, né, aí a realização da colonoscopia com a realização de biópsia e leitura do anátomo patológico, ou seja, a leitura desse tecido que foi coletado. Óbvio que exame como tomografia de abdômen com contraste também ajuda a gente a entender o que está acontecendo nesse abdômen, inclusive até para descartar a massa abdominal. Então também compõe aí o quadro na investigação da retocolite ulcerativa. Um outro exame bastante importante, né, fora os exames de sangue, como hemograma para ver se tem anemia, a própria dosagem de uma proteína pró-inflamatória, que a gente chama de PCR, ela também ajuda a gente a entender o quadro da retocolite ulcerativa, né, a atividade da doença. Existe um exame específico das fezes que chama calprotectina fecal. A calprotectina fecal, ela é um exame que eu consigo avaliar uma substância que é perdida aí nas fezes quando eu tenho destruição das células do intestino. Então, de forma indireta, através de um exame de fezes, eu consigo identificar se existe lesão, ou seja, se existe perda celular importante nesse intestino. Então, dentro da composição aí, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento dos pacientes com retocolite ulcerativa, a calprotectina é um exame bastante importante hoje. Uma vez que a gente consiga dar o diagnóstico da retocolite ulcerativa, eu passo para uma das partes que também é mais importante, né, dentro do manejo, do cuidado desses pacientes, que é a parte do tratamento em si. O tratamento hoje da retocolite, ela vai muito depender da fase em que a doença se encontra, né? Então a gente tem quadros de retocolite ulcerativa mais leves, que a gente consegue usar medicações às vezes mais locais, né, como o uso da mesalazina ou mesmo a mesalazina tópica, né, seja através do enema ou do supositório. Mas a gente também tem à nossa disposição para doenças aí, né, num estágio mais moderado e avançado, o uso de imunossupressores, como a azatioprina, e finalmente, né, a gente tem usado bastante na prática clínica, que é o uso de imunobiológicos, ou seja, são medicações que são direcionadas para alguma via ou algumas vias do sistema imunológico para regular essa uma via ou duas vias que eventualmente estão desreguladas aí dentro do contexto da doença inflamatória intestinal. A gente tem feito o uso do corticoide ainda, né, principalmente da prednisona para alguns pacientes, mas normalmente a gente usa num curto período de tempo, mais para quadros agudos, né, quando o paciente ou acabou de descobrir a doença e ainda está bastante sintomático, ou quando a gente chama, né, que o paciente entrou novamente em atividade de novo, está bastante sintomático. Mas a gente sabe que o corticoide ele tem um papel importante, mas o seu uso é limitado. A gente sabe dos efeitos colaterais da própria medicação no longo prazo. Então a ideia é esse arsenal de medicamentos hoje que eu tenho para controlar a retocolite ulcerativa, que a gente use cada vez menos aí o corticoide para controlar a doença. É muito mais, né, para ajudar o paciente a melhorar do ponto de vista de sintomas, enquanto a medicação ou as medicações que de fato vão tratar a retocolite, elas comecem a agir. E quando a gente fala de tratamento, né, uma dúvida importante dos pacientes é em relação à alimentação. A alimentação, hoje a gente já sabe, ela tem um papel muito importante, tanto no aparecimento, né? A gente ainda não sabe exatamente o que provoca, o que gera a retocolite. A gente sabe que fatores genéticos ambientais
incluindo a alimentação, interferem para o aparecimento da doença, mas uma coisa é certa, né? Durante a crise da retocolite, ou seja, quando o paciente está mais sintomático, mais inflamado, o ideal é que a gente mantenha uma alimentação mais regrada possível, fugindo de alimentos ultraprocessados, né? Evitar excesso de açúcar, de refrigerante. Aqui não dá para liberar o uso do álcool, né? O próprio cigarro, o tabagismo também, dentro do quadro agudo e do quadro também que o paciente entra em remissão. Nesses dois momentos a gente recomenda cessar o tabagismo, ou seja, suspender aí o uso do cigarro. Aqui é importante a gente lembrar que quando o paciente está nesse período de diarreia de crise, a gente também deve evitar alimentos que aumentem o trânsito intestinal, tipo café, tudo que é verdura, legume mais cru. O ideal é que a gente faça o cozimento desses legumes, frutas como ameixa, como mamão, que habitualmente a gente já sabe, né, que aumenta aí a nossa liberação fecal. Se o paciente está nesse momento de diarreia, a gente pede para ele evitar. Leite derivados, a gente também pede para evitar nesse momento de crise, né? Não significa que o paciente com retocolite, todo paciente tem intolerância à lactose, não é bem essa a ideia, né? A ideia é que quando o intestino está super inflamado, ele também não vai tolerar alguns alimentos e a lactose, o leite de uma forma em geral, ele não é tão bem tolerado naquele momento da crise do paciente. Então, o acompanhamento com o nutricionista, né, com o nutrólogo, para a gente, no manejo da retocolite ulcerativa, ele também é muito importante. É uma abordagem multidisciplinar aqui. Um outro ponto importante quando a gente fala de tratamento, né, além de olhar para o lado medicamentoso, ou seja, das medicações que eu estou oferecendo para o paciente e dessa mudança no que, né, os pacientes consomem de alimentação, a gente também precisa relembrar, e é uma dúvida frequente de consultório, que a retocolite ainda não é uma doença que tem cura, né? A gente não pode falar que uma doença autoimune nesse momento, principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, a gente ofereça uma medicação que vai levar à cura. O que a gente visa é que o paciente entre em remissão da doença, ou seja, que a doença adormeça, e o ideal é que ela não desperte mais. Mas hoje a gente não consegue ainda falar sobre cura dessa doença. Existem alguns casos selecionados da retocolite ulcerativa que eventualmente vão aí para a cirurgia antes, né, de surgirem essas medicações, principalmente os imunobiológicos para controle da doença. A cirurgia para os pacientes com retocolite era uma dos principais meios da gente tratar a retocolite, mas hoje a gente tem visto e precisado cada vez menos da intervenção cirúrgica, né, da retirada de parte do intestino inteiro, do intestino grosso. Claro que aqueles pacientes que têm mau controle da doença, seja porque não responderam à medicação ou porque não são aderentes ao tratamento, esses pacientes têm maior risco de eventualmente perderem o intestino e precisar aí de uma intervenção cirúrgica, né? É importante, né, frisar também na retocolite ulcerativa que o atendimento ele é multidisciplinar e eu também preciso muitas das vezes do acompanhamento não só do gastroenterologista, mas também do proctologista, para que se eventualmente em algum momento esse intestino mais inflamado, que a gente não conseguiu controlar e precisar ser retirado, eu preciso da ajuda do cirurgião, né, para em conjunto entender o que a gente pode fazer mais do ponto de vista de medicamentos, se não tiver mais saída aqui, eventualmente fazer a retirada de parte ou de todo o intestino doente. Como eu falei no início, se a retocolite, né, é uma doença que fica restrita ali ao reto e ao intestino grosso, e com a retirada do reto e de todo o intestino grosso, em teoria, eu teria a cura da doença. Então, para alguns casos, sim, quando a gente precisa retirar o intestino inteiro, né, o intestino grosso, e a partezinha final dele do reto, eu consigo dizer que o paciente entrou em remissão, em uma remissão mais profunda da doença, e teoricamente o paciente curou. Para aqueles pacientes que não controlam bem a doença, a gente precisa sempre ter um ponto de alerta, principalmente a partir do 8º ano, que a gente chama de doença em atividade. Esses pacientes, porque passaram muito tempo com o intestino, né, doente, inflamado, precisou de muita renovação de célula naquele intestino de uma forma mais rápida, são pacientes que têm maior risco de evoluírem com um tipo de câncer que é o câncer coloretal, ou seja, o câncer que vai atingir tanto o intestino grosso quanto o reto. Então, nesses pacientes, a gente precisa, idealmente, né, ter uma vigilância mais proativa, né, como a realização da colonoscopia anual. Nem todos os pacientes a gente vai fazer essa recomendação de repetir de forma tão frequente a colonoscopia, mas
Os pacientes, de novo, com retocolite ulcerativa, especialmente a partir do 8º ano de doença, com doença no intestino não controlada, esses pacientes têm maior risco de desenvolver, sim, o câncer coloretal, o câncer de intestino. Você tem diarreia crônica, principalmente que vem com sangramento e dor abdominal, procure um especialista na área. O gastroenterologista e o próprio coloproctologista são 2 especialistas capazes de fazer toda a investigação e manejo desses pacientes. Aqui no COI a gente conta com uma equipe especializada em doença de Crohn e retocolite ulcerativa.